Bom dia, galerinha do sétimo ano! Estamos de volta com mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai começar a falar sobre os números inteiros. Números inteiros? Aquele número que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, o tal do número negativo, sabe? O número positivo, o número negativo. É isso que você agora vai começar a estudar. Então vamos comigo, vem cá. Gente, abre aí a sua apostila, porque você sabe, né? Você tem que estar aí, você já está aí, né? Porque você é um aluno treinado, aquele aluno que já sabe como que funciona. Lápis, caneta, borracha, apostila e caderno, galera. Vamos começar a nossa aula? Pega aí a sua apostila da página 4 até a página 9. Bora? Vamos começar então? Gente, o que é o tal do número negativo? Vocês já ouviram falar do número negativo? Tenho certeza que você já ouviu falar do número negativo. Por quê? O que é um número negativo? Sabe lá naqueles países onde neva, que eles falam assim, nossa, a temperatura lá estava abaixo de zero. Abaixo de zero é o quê? É um número negativo. Ou quando alguém lá pegou lá aquele papelzinho que sai no banco, lá no caixa eletrônico, e falou, nossa, o meu saldo tá negativo no banco, tô devendo dinheiro pro banco. Isso são os números negativos na nossa vida. E a gente vai ver também mais alguns exemplos. Então, os números inteiros, qual que é esse conjunto dos números inteiros? É o conjunto formado pelos números negativos, o zero e os números positivos, tá? Por enquanto é isso, nisso que a gente vai pensar. Números negativos primeiro, depois o zero, no meio, tá? O zero fica no meio, ele divide os números negativos e os números positivos. Então tem número negativo, zero e número positivo. Vamos pensar em temperatura? Quando você vai medir a temperatura, sabe lá perto do SCOB? Perto do SCOB lá tem como se fosse um poste, né? Aí tem lá não é uma placa, né, que se diz. Não sei se não é um outdoor também. Lá tem uma placa lá naquele cruzamento e tem um lugar lá onde fica marcando a temperatura em graus Celsius, a temperatura que está no dia. Se aquele termômetro, se fosse o termômetro que é utilizado para medir essa temperatura nos países em que a temperatura fica abaixo de zero, ele é diferente. Por quê? O nosso termômetro convencional, pega lá, se você tem um termômetro na sua casa, daquele de colocar aqui embaixo do braço para ver a sua temperatura, pega ele lá, você vai ver que é assim, ó, zero e começa a subir a temperatura, né? Para ver qual que é a temperatura que você está. Esses termômetros dos outros países, eles são assim, ó, zero. Aí tem lá, vamos colocar de 10 em 10 para ficar fácil. Vamos colocar 1, 2, 3, só para vocês entenderem. Ó, tem 0 graus, 1 grau, 2 graus, 3 graus. E para cá, menos 1 grau, menos 2 graus, menos 3 graus. Por quê? 1 abaixo de 0, então menos 1. 2 unidades abaixo de 0, então menos 2. 3 unidades abaixo de 0, então menos 3. Então ele é um termômetro que ele mede temperatura negativa, aí ele tem o 0 e mede também as temperaturas positivas. Então se eu falo que estava marcando 3 graus abaixo de 0, é porque estava aqui no menos 3 a temperatura. A temperatura naquele dia era menos 3 graus, ok? Então isso quer dizer temperatura. Aonde que eu encontro uma temperatura negativa dentro da minha casa? Vai lá, corre na sua cozinha lá e abre a geladeira, abre o seu refrigerador lá, o seu congelador. Abre o seu congelador, lá onde fica o sorvete. Da sua geladeira, dependendo do modelo dela, né? Ela vai ter uma casquinha de gelo assim, ó. Ou você pode colocar a mão lá dentro, vai estar muito gelado. Por quê? Porque o congelador é uma temperatura abaixo de 0, tá bom? Então, dentro da sua geladeira você tem lá uma temperatura negativa. Outra relação dos números inteiros na nossa vida é em relação à altitude. O que é altitude? Não sei se vocês já estudaram isso em geografia. É a Terra. Ela não é lisinha igual um ovo, vamos colocar assim, né? Ela não é toda como que eu posso explicar? Ela não é toda de um lisinha. Não tá tudo numa mesma superfície. O que acontece? Aqui tem um buraco, vamos supor, aqui é a Terra.
Aí tem um buraco aqui, aqui tem um morro gigante, aí tem um buracão, aí tem lá aquele pico da bandeira, tem aqueles picos enormes. Então a Terra ela é cheia de ondulações. Então como que eu faço para eu calcular, por exemplo, a altura de um pico? Como que eu faço para calcular? Eu levo em consideração o nível do mar. O que seria o nível do mar? Vamos lá, sou péssima em desenho, galera, vocês já sabem, né? Péssima, horrorosa, né? Olha só, para vocês entenderem, tá? Você foi lá na praia passear. Você foi lá na praia, né? Passear, nadar. Aí, né, gente, isso aqui é um desenho visto de longe, tá? Isso aqui é um desenho que você tem que usar a imaginação. Usa a imaginação aí na sua casa. A água, gente, ela tá aqui. Esse é o nível do mar. Qual que é o nível do mar? É o nível lá que você coloca o pezinho na água. Ali que é o nível do mar. Então, eles medem a altitude através do nível do mar. Então, eles consideram a altitude da água, a altura da água ali onde você coloca o pezinho, aquele ali é o zero. É o zero pra gente. É o nível do mar. Lá onde você coloca o pezinho na água. Então, a partir da altura ali do mar, do nível do mar, que a gente mede a altitude. Então, a partir aqui, ó, do meu zerinho, aqui é o zero. A partir do meu zero, ele vai subir para eu medir a altitude. Vamos supor que aqui sejam 500 metros. A altura desse monte aqui que eu fiz é 500 metros. É 500 metros em relação ao nível do mar. E a profundidade também, ó. A profundidade desse buraco aqui, ó. Isso aqui não é um buraco, né, gente? Mas até poderia ser, né? Até poderia ser. Vamos colocar que é uma rua que a gente desce, né? Você tá lá na praia, mó de boa, e do nada tem um morrão pra você descer. É isso aqui. Aí vamos supor que eles querem medir a profundidade, né? Dessa rampa que você desce, assim, né? Dessa rua que você desce. Aí vamos colocar que são 20 metros de profundidade. Se é profundidade, nesse caso, está representando um número negativo. Então, em altitude, o nível do mar é o meu zero, o que está para cima do mar é positivo, o que está para baixo do mar é negativo. Show? Eu tenho também a representação dos números negativos através do saldo bancário. O que acontece, galera? Vamos supor, né, que alguém, né, que não seja eu, tem lá R$200 na conta. R$200 depositados lá. Aí, bateu lá uma conta eu tenho uma conta, né, no banco. Aí eu dei um cheque. Quando você dá o cheque, é assim que funciona, quando você dá um cheque. Você dá o cheque para a pessoa, aquilo é como se fosse um dinheiro que a pessoa vai receber na data que você colocou aqui embaixo. Aí a pessoa vai lá no banco e fala, eu vim receber esse cheque, eu dei lá pra fulana, né, pra Gertrudes. A Gertrudes me deu esse cheque aqui, que era pra eu vir descontar ele hoje. Aí entrega lá pro moço. Aí o moço fala, Gertrudes, tá bom. Aí vai lá e desconta o cheque que você deu. Aí esse cheque, no dia que o moço do banco for pegou lá pra descontar, ele vai tirar esse dinheiro da sua conta. Só que o valor do cheque que você deu era R$300. Então, o cheque era R$300. Gente, saldo. O que é saldo? Saldo é o valor que você tem no banco. O que é extrato? É aquela folhinha impressa que te mostra a movimentação que você fez. Se você depositou dinheiro, se você tirou dinheiro, se caiu um cheque, se você pagou uma conta, tá tudo ali no extrato. Beleza? Então, saldo é quanto eu tenho na conta. Positivo ou negativo, tá bom? Então tá lá, cheque. Aí, o que acontece? Aí lá no sistema vai estar assim, a Gertrude só tem R$200 na conta. Só que ela é uma ótima cliente nossa aqui, ó. Que ela é mulher e a gente sabe que ela tem dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pagar esse cheque aqui pra Gertrudes e vou colocar lá no extrato dela que ela tá devendo no banco. Aí ela vai ter que depositar um dinheiro para cobrir o dinheiro que ela ficou devendo no banco, né? E vou cobrar uns jurinhos dela, não sei que eu vou ganhar um dinheirinho. O banco não é bobo nem nada. Então, gente, faz aí a conta comigo. O saldo dela, o dinheiro que ela tinha no banco, era R$200. Se ela tinha R$200
E o moço teve que tirar R$300 para pagar para ela, para pagar o cheque, né, que a Gertrudes tinha dado. Com quanto a Gertrudes ficou no banco? Ela tinha R$200 e ela tirou R$300. Com quanto que ela ficou no banco? Conta pra mim. Ela ficou devendo o banco R$100, porque R$200 ela tinha para pagar, mas o cheque era de 300. De 200 falta quantos para chegar no 300? 100. Então, na verdade, o novo saldo dela, depois que caiu esse cheque aqui, que rebentou ela de R$300, depois que caiu esse cheque, o novo saldo dela foi de menos R$100. Professora, mas por que menos R$100? Porque ela não tem esses R$100, ela deve esses R$100. Tudo que eu devo é negativo, né, gente? Tudo que eu devo é negativo, eu tenho que pagar, tá bom? Então, quando o número tem um menos na frente, é porque ele é negativo. Professora, mas por que aqui não tem mais? Pode ter mais, não tem problema não. Quando o número é negativo, para eu não escrever negativo 100 ou 100 negativo, eu coloco um menos. O menos na frente significa que é negativo. Quando o número não tem sinal, ele é positivo, tá? Então, o mais, tanto faz eu colocar. Pode ser, ela tinha mais R$200 ou ela tinha R$200. Mas se for negativo, tem que estar o menos. Se na prova o resultado for menos 5, você colocar só 5, eu vou entender que é 5 positivo, vai estar errado. Então, se é negativo, tem que ter o menos, se é positivo, tem que ter o mais. Tá bom? Outro exemplo dos números negativos na nossa vida, marcação do tempo. Lá na história, vocês estudaram antes de Cristo, depois de Cristo e quando Cristo veio ao mundo. Quando Cristo veio ao mundo, quando ele nasceu, é o 0. Tá? Então, o período em que Cristo ali ficou na Terra, né? Então, em Cristo é o 0. Aí eu tenho depois de Cristo e antes de Cristo. Então, isso também pode fazer uma representação com os números negativos. Eu tenho o Cristo, que é 0. Depois que Cristo veio ao mundo, começou-se a contar 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 3 anos depois. O depois de Cristo são anos, tá? 1 ano depois de Cristo, 3 anos, 2 anos depois de Cristo. E eu tenho os números negativos, menos 1 ano. Por quê? Porque é 1 ano antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, 3 anos antes de Cristo. Então, tudo que é antes de Cristo é negativo, depois de Cristo, positivo. E o Cristo é o 0, é o meu ponto de referência. Observa que em todos eles eu tenho o 0, tá bom? O meu 0 ali para dividir negativo e positivo. E tenho também a relação do fuso horário. O que acontece? Por causa da rotação que a Terra faz, a Terra gira, né? Ela, gira. Então, por causa da Terra girar, quando aqui está de noite, em outros países estão de dia, ou estão à tarde, ou estão de madrugada. Existe uma diferença de horário. Como que eu marco a diferença desse horário? É como se eu dividisse imaginariamente, tá, gente? Isso é imaginação, igual o Bob Esponja. É como se eu dividisse a Terra em 24 partes. E existe um meridiano, que eu não sei falar o nome dele direito. Existe um meridiano, que esse meridiano é como se fosse o meu 0. Aí, para cada meridiano, eu vou ter as minhas linhas imaginárias, que dividem a Terra. Aí aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. E tem as linhas que eu divido para cá a Terra também. Mesma distância entre as linhas, tá, galera? Aí eu tenho o 0, 1, 2, 3. E é assim que eu calculo a diferença de horário. A cidade que está aqui no 0, no meridiano, vamos supor, é 5 horas. Aí a outra cidade que está aqui nesse meridiano é 5 menos 1. Então, se aqui é 5 horas, 5 menos 1, aqui é 4 horas. A cidade que está aqui, 5 menos 2, 3 horas. E para cá do mesmo jeito, 5 mais 1, 6 horas. A cidade que está aqui é 6 horas. A cidade que está aqui nessa linha imaginária, 5 mais 3, 8 horas. Gente, matemática é vida. Matemática tem tudo na nossa vida, ok? Vamos lá, galera. Estou bem tranquila hoje. Vamos lá. Para a casa de vocês. Página 6, número 2. Vamos lá que eu vou ler com vocês.
Página 6, número 2, fala assim, ó. Um Monte Everest. Não, gente. Página 6, número 1, tá? Desculpa. Página 6, número 1, vocês vão fazer pra mim. Página 6, número 1. Tem um termômetro aí. Aí você vai onde você acha aí. Olha aí que tem um termômetro, ó. E é pra você localizar esses pontos. Então, o ponto A é onde tá o -3. Você vai contar aí esses pau. O termômetro como se fosse uma régua. Você vai ver aí onde que tá o -3. O -3 está entre o 0 e o -5. Você vai lá e você coloca o A, onde você achar que tá o -3. Onde que tá o +15? Você vai lá no termômetro e vai colocar o B, que representa o +15. É assim que faz. Página 9, número 4. Ó. Analise os extratos bancários a seguir e comprove e complete as informações que estão faltando. É a mesma coisa que eu fiz, ó. A pessoa tinha R$500 no banco. Aí ela retirou 200. Com quanto que ela ficou? Qual foi o saldo dela? 500 menos 200, 300. Aí depois ela fez uma nova retirada de 100. Se ela tinha 300 e tirou 100, o novo saldo dela vai ser 200. É assim que você vai fazer a número 4, tá? 4 e a número 5. A número 5, você vai dizer se o número é positivo ou negativo. Tá bom? Se o número é positivo ou negativo. Lembra que tudo que você tira, que você deve ou que você tem prejuízo é negativo. Ah, galera, débito também é negativo, tá? Crédito é positivo, crédito quer dizer que você ganhou e débito é negativo. Débito quer dizer que você pagou, tá bom? Então lembra, dívida retirada, prejuízo e débito é negativo. Aí é só para você dizer se é negativo ou positivo. E página 11, número 10, fala assim: represente na linha do tempo a seguir, com as letras indicadas, cada um dos fatos seguintes. Ah, galera, vamos fazer o seguinte, a número 11 não precisa a número 10 não precisa de vocês fazerem não, tá? Eu tô muito boa, eu tô muito pazinha. Só página 6, número 2, página 9, número 4 e 5, beleza? Só isso por hoje. A número 10 da página 11 eu faço com vocês na aula, tá bom? Ou quem quiser fazer também, fica à vontade. Galera, um beijo até a nossa próxima aula. Não deixe de fazer atividade. Um beijão. Tchau.